Oiê, eu sou a Adriana Deu, também conhecida como Rakassa. Sou terapeuta holística, sou teta healer, sou professora de baralho cigano e mais um tantão de coisas. E hoje eu começo a compartilhar com vocês aqui nesse canal a leitura mensal dos signos. Então a gente começa com um X-Tudão através da mandala terapêutica de cada signo aqui. Essa é uma leitura geral, é coletiva, ela não vai ressoar com todo mundo, então pega aquilo que faz sentido para você e o resto você entrega para o universo. E se você sentir no coração, se a minha leitura ressoar com o seu coração, dá uma olhadinha nos outros signos fortes do seu mapa, ascendente, lua, tá? Que pode ser que tenha um recadinho importante para você. Se você caiu aqui, não foi à toa, e que os nossos corações estão se encontrando. E seja muito bem-vindo, se você sentir, de começar a seguir, de compartilhar, de dar o seu likezinho, tá? Para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Arroa minha xé? Então, bora que vamos! Olá, gêmeos! Vamos para a sua leitura. Peço que você feche seus olhos, respire profundamente. Eleve o seu pensamento, abrindo o seu campo. Peço licença ao seu anjo da guarda, pedindo a presença, firmeza e proteção do meu anjo da guarda, do povo cigano que nos acompanha, para Santa Sara Kali, que possa se fazer presente, trazendo toda a informação, todo o conhecimento, que Gêmeos está pronto para receber aqui hoje da melhor e mais elevada maneira, que eu possa ser esse instrumento de luz, de paz, de sabedoria, através do povo cigano, agradecendo a oportunidade, que a gente possa receber uma chuva de amor incondicional agora, que venha limpando, purificando e alinhando os nossos chakras da melhor e mais elevada maneira. Respira grande, Gêmeos, e vamos para a sua leitura. O que Gêmeos está pronto para receber aqui hoje? Primeira cartinha, Gêmeos, é a carta do caixão, na casa do eu. Essa carta me fala sobre o seu processo de renascimento, Gêmeos, que se você ainda não está vivenciando agora no mês de abril, vai se iniciar um processo de renascimento. Deixar ir aquilo que já pode ir, aquelas versões suas, Gêmeos, que já não te comportam mais, sabe? Como se você tivesse ficado muito tempo, Gêmeos, aprisionada dentro de uma caixinha ou de uma versão que agora você está dizendo assim, chega, eu não aguento mais. Essa não é a vida que eu quero, ou essa não é a situação que eu quero manter na minha vida, ou esse não é o emprego que eu quero mais. É como um processo mesmo de expurgo dessas versões e desse eu que já não te cabe mais, já não te pertence mais, tá, Gêmeos? Então, essa carta me fala desse processo grandioso de mudança talvez em muitas áreas da vida e por isso trazendo muitos desconfortos à tona, muita confusão mental, tá? A sua carta de corte aqui é a carta das nuvens, falando que Yansan tá passando a régua em tudo, tá dizendo assim, não, chega desse lugarzinho, desse marasmo, desse lugar morno em que Gêmeos está. Agora é a hora de Gêmeos ir para de fato onde ele merece estar, onde ele de fato é, sabe, Gêmeos? Então tome posse dessas mudanças, desse convite à mudança, Gêmeos. O que é que você está mantendo na sua vida por comodidade, sabe? O que é que você está mantendo sobre si mesmo e por comodidade, porque nunca parou para se olhar, nunca parou para se perguntar se essa versão ainda é a sua melhor versão, ainda é a versão que você ama, ainda é a versão que você quer estar, sabe, Gêmeos? E se não for, então busque as formas, as fontes, os caminhos para essa mudança, Gêmeos, porque abril vai estar te fazendo esse convite, sabe?
Me fala aqui que você é uma pessoa extremamente corajosa, Gêmeos, porque não se passa por esse tipo de mudança, não se faz essa revolução na sua vida sem coragem. Então é preciso uma pitada grande de coragem. Mas Yansan tá aqui segurando a tua mão, sabe? Dizendo assim, olha, confia no processo. Confia que no fim do túnel tem uma luz muito mais bonita daqui a que você estava olhando, da que você estava achando que era a única possível para sua vida, tá, Gêmeos? Aí eu tenho aqui a carta número 2, carta dos ratos, na sua casa das finanças. Me fala dessa pessoa extremamente cansada por esse processo todo de mudança, uma pessoa que está insatisfeita onde está profissionalmente e que talvez esteja ruminando a raiva para ter força suficiente para sair desse lugar em que está. Ponto de atenção, Gêmeos, você não precisa da raiva e nem precisa colapsar o seu corpo para ter coragem de fazer o movimento que você precisa fazer. Você já sabe que talvez você não quer estar mais aí onde você está. Você talvez ainda não saiba exatamente para onde queira ir. E aí tudo bem. Aí vamos investigar e vamos mergulhar nessa questão. Agora não precisa de colapsar o seu corpo em raiva. Então encontre os espaços, as atividades, as práticas terapêuticas que te façam, que te sejam válvula de escape, tá, Gêmeos? Para você não ficar tempo demais enchendo o seu corpo de toxina, para ter força suficiente, coragem suficiente para sair desse lugar, tá bom? A carta do rato na luz me fala dessa inquietação que você se encontra, que alguns geminianos estão nesse momento, de cara, isso aqui não me é suficiente, eu quero um queijão e aqui só estão me oferecendo um queijinho. Tá, mas então diante dessa situação, para onde esse rato pode direcionar então esse olhar, sabe? Para onde você quer ir, aonde faria o seu olho brilhar de fato, Gêmeos? Aqui me fala dessa busca, sabe? Que a sua inquietação e o seu foco tem que estar agora nessa busca e não focado no problema em que você se encontra, no sentido de estou num lugar que eu não queria estar trabalhando mais. Estou num lugar que só me dá dor de cabeça, eu ganho pouco, eu não sou reconhecida, sabe, Gêmeos? Seu foco tem que ser redirecionado para que o financeiro ganhe o respiro que ele merece, que ele precisa, para que o seu sustento seja renovado. Precisa redirecionar o olhar não para o problema que está posto, mas para onde então eu quero ir, tá, Gêmeos? Encontrar esse caminho de redirecionar o foco desse ratinho, sabe? Senão fica ali na roda de samsara e pensa mal, e pensa mal, e pensa mal, se desgasta física e emocionalmente porque não para de pensar mal, mas também não sai do lugar. Essa é a roda de samsara, sabe? O ratinho que fica ali, mas não sai do lugar. É assim que você se encontra, alguns geminianos se encontram, tá? Profissionalmente falando. Então, talvez buscar redirecionar o olhar, parar a rodinha um pouco, se conectar com a sua espiritualidade, se conectar com quem você é agora, ou quem você está se transformando agora, para entender o que faz sentido você fazer profissionalmente. O que faz sentido você fazer para te trazer renda, para te dar sustentação financeira e sustentação enquanto pessoa mesmo, enquanto estar no mundo. Entendendo que só o dinheiro, Gêmeos, não vai ser suficiente para você, tá? O dinheiro sem paz não vai ser suficiente. Esse rato está exausto de lutar. E não é só sobre o dinheiro aqui.
Se você estivesse ganhando 10, 20, 30, 50 mil reais que seja, num lugar que não te traz paz, será que ia ser suficiente? Será que ia ser verdadeiramente bom para você? Entende, gêmeos? Então, é a hora de pensar para além do dinheiro. Para além do dinheiro, o que me faria feliz? O que eu voltar todo dia para aquele mesmo lugar, fazer aquela mesma coisa? Ou o que me traria novidade? O que me estimularia se eu estivesse fazendo? Sabe? E aí o dinheiro vem. Mas precisa redirecionar o foco desse olhar, que está muito para o que não tem, o que não é, o que não está ainda, e redirecionar, então tá, para onde eu quero ir, então, para onde faz sentido eu me movimentar, o que me estimularia, o que me traria a vida de volta para dentro, profissionalmente falando, tá? É isso. Carta de número 3, a gente tem aqui a casa número 3, é a casa que fala das nossas relações. E a gente tem aqui a carta da árvore. Relações de amizade, olhar o outro como um espelho nosso, né? E a carta da árvore vindo nessa casa, ela fala muito sobre as nossas famílias de alma, né? Sobre as famílias que a gente escolhe e as famílias que a gente também não escolhe. Então, entender quais lugares ainda te cabem, quais lugares nutrem, conseguem nutrir, continuam a nutrir as suas novas versões, gêmeos. Entendendo que você não é mais aquela criança que cresceu numa família XYZ e que precisa, talvez, suportar determinadas coisas porque é criança e não tem outra opção. Você é uma pessoa adulta agora, quer dizer, eu espero que seja, porque esse canal não é para criança, mas você é uma pessoa adulta agora, você já pode fazer as suas escolhas e já pode tomar novos rumos. Então não se demore em lugares em que não te façam, que não te nutram mais, que não te elevem, que não reconheçam a grandeza de quem você é. Sabe? E se você ainda não sente que está nesse lugar de grandeza, quais movimentos você precisa fazer para se colocar nesse lugar, entende, gêmeos? Sair do lugar da vítima, do lugar da pessoa que espera as soluções caírem do céu e se movimentar, tá? A árvore, ela é um ser passivo, né? Ela não sai andando. Mas ela está em constante mudança. Ela está o tempo inteiro em comunicação com tudo, com o todo, sabe? Ela se comunica com o vento, ela se comunica com os bichos, os animais, ela se comunica com a terra, com outras árvores através da terra, entende? Ela tem um lugar de passividade em determinado ponto, mas em outros ela está em total movimento. Ela não é passiva, sabe? Entender quais lugares te nutrem e quais espelhos você ainda quer ter na sua vida e quais espelhos já está na hora de você deixar para trás, porque você já trabalhou aquilo e você não precisa mais ficar repetindo determinadas situações, padrões, pessoas para crescer e evoluir. Você já passou dessa fase, então assuma esse lugar também, tá, gêmeos? E com relação aos ancestrais, né, pai, mãe, familiares, algumas pessoas que você ama e que você não gostaria de deixar completamente da sua vida, entender que as limitações deles são deles, o que é deles e o que é seu, sabe? Para você não se embolar na confusão alheia. Entender quem é você quando for ao encontro dessas pessoas ou quando estiver na presença dessas pessoas, se manter firme em quem é você para que você não se embole nas confusões delas, sabe? E não se perca, para que elas não ditem quem você é, porque você já sabe muito bem quem você é, sabe? E por mais que você as encontre, você sai desse encontro
ainda com 100% de quem você é, sem ter deixado nenhum pedacinho seu para trás. Entende, Gêmeos? E nutrir esse amor próprio, porque só assim você consegue se manter firme no seu centro, não se embolar nas confusões alheias, seja de familiares, seja de amigos, tá? Seja de outras pessoas que você ame. Carta número 4 quer dizer, a casa número 4, a gente tem aqui a carta dos pássaros. É a casa que fala da sua casa enquanto lar físico e do seu corpo enquanto casa. E aí a carta dos pássaros aqui nessa casa me fala desse encontro com a liberdade, sabe? Com a sua liberdade de ser, de estar. Fala dessa construção, talvez, desse espaço que você está construindo ou que deveria estar construindo, de liberdade e de recarga, sabe? Na sua casa física mesmo, como eu organizo os meus espaços para que quando eu volte para esse lugar, eu me recarregue, eu me reconecte com quem eu sou, com a minha essência, com a minha paz, com esse meu sol interno, sabe? E como eu organizo quem entra nos meus espaços físicos para que me mantenha livre e não me torne prisioneiro dessas pessoas que eu permito que entrem no meu espaço físico, tá? Gêmeos. Entendendo que você é o dono desses espaços. Ai, mas eu moro num quartinho na casa da minha mãe. Ok, você tem a sua cama, você tem o seu espaço. Ai, mas eu divido cama. Ok, você tem o seu cantinho ali onde você dorme, sabe? Você tem o seu travesseiro, talvez. Então, buscar formas de deixar esse lugar, por mais que talvez ele não seja 100% seu, Gêmeos, transformar ele num lar, sabe? Cuidar como seu lar. Porque se é o lugar para onde você volta agora, é um lugar que tem que ser... encontrar caminhos de olhar ele, cuidar dele, para que ele devolva esse cuidado e essa nutrição para você, tá, Gêmeos? Casa número 5 é a casa que fala da sua autoestima, de como você se apresenta no mundo. E aqui a gente tem a carta da Torre. Então, a carta da Torre nessa casa, ela me fala de uma pessoa que, à primeira vista, parece super fechada, super... talvez até um pouco inacessível. Então, cuida dessa imagem para que você passe a imagem que de fato você quer. Você é uma pessoa inacessível? Você é essa pessoa fechada, né? Cuida se não é essa imagem que você quer passar, principalmente profissionalmente falando, tá, Gêmeos? Mas também me fala de uma pessoa que passa uma sensação de segurança, é uma pessoa que passa uma sensação de confiança, então, de ser confiável, tá? É uma pessoa que, se não deveria estar em conexão direta com a sua espiritualidade. Então, talvez essa carta seja um chamado, porque estar em contato e trabalhando a sua espiritualidade, e isso independe de casa espiritual, ou de crença, ou de religião, tá? A sua espiritualidade independe dessas coisas. A sua espiritualidade é a sua conexão com aquilo que você acredita, ok? Te fortalece enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional, inclusive, tá, Gêmeos? Então, busque mais desses espaços de conexão, busque mais desses momentos de estar você com você mesmo, busque mais desses lugares em que te tragam de volta para o seu centro.
seja através de movimentos, seja através de musculação, dança, canto, enfim, aquilo que te traz de volta para o seu centro, tá? E que te faz feliz. Cuidado com os momentos de só introspecção, tá? Para alguns geminianos aqui, porque é muito fácil entrar nesses lugares. É muito bom estar sozinho para alguns geminianos. Então, às vezes você quer ficar sozinho para sempre. Só que a gente é um ser social, né, Gêmeos? Então, cuida para que você não fique muito em si mesmado, tá? E vá para um lugar de melancolia. Cuidado, tá? Com isso. Casa número 6 é a casa que fala do trabalho e qualidade de vida. E aí temos aqui a carta da chave. Essa carta da chave, quando vem, ela vem para girar o mundo. Oi, meu beijinho. Esse aqui é o Frederico, minha gente. Ele também quer fazer leitura com a gente. Ela vem para girar o seu mundo. Agora, para onde eu quero ir? Que porta que eu quero abrir? E que porta eu já deveria ter fechado, talvez, que me traria menos exaustão, menos cansaço aqui na minha área de sustento, tá, Gêmeos? Então, pensar que essa chave da mudança está na sua mão. Não é ninguém, nenhum ser iluminado que vai trazer a solução para sua vida. Gêmeos, é você. É você. Então, para que essa mudança ocorra, para que você possa ir para onde você talvez nem sabe que quer ir, mas sabe que quer um lugar diferente, tome posse e manifeste com consciência, sabe? Entendendo que você é o dono do seu próprio destino, Gêmeos. Por que é que está esperando um Salvador vir abrir a porta certa? Porque às vezes alguém vai abrir a porta, mas será que é a certa? Será que é a que você gostaria de fato de ter aberto, Gêmeos? Quando a gente fica nessa dependência de um salvador, de outra pessoa, quando a gente coloca a nossa chavezinha na mão de outra pessoa, ela pode abrir uma porta que nem nos interessa tanto assim. Então, tome posse, tá, Gêmeos? Faça as mudanças necessárias, internas e externas, para que você possa entender qual é o seu novo lugar, a partir dessa nova versão sua, que está sendo acessada e assumida agora, a partir desse renascimento, sabe? Não tenha pressa também, porque as coisas têm o tempo das coisas, Gêmeos, e também não adianta querer abrir qualquer porta a qualquer custo, porque você pode se machucar nesse processo. Você pode abrir mais do mesmo, daquilo que você não quer. Lembra que já não é mais só sobre dinheiro, Gêmeos. É sobre estar feliz e preenchido e ser reconhecido e ter criatividade, ter novidade naquilo que se faz, tá? Então, toma posse e tome o tempo que você precisar para fazer essa mudança e esse ajuste do seu cotidiano, da empresa em que você trabalha, sabe? Ou da sua própria empresa, do seu próprio empreendimento, se você é um autônomo, né? Se você é empreendedor, que mudanças eu preciso fazer aqui dentro da minha própria empresa, do meu próprio cotidiano, para tornar isso aqui mais agradável, mais prazeroso e mais nutridor do que, ai meu Deus do céu, conta pra pagar, e funcionário e tudo sou eu, sabe? Sair do processo de exaustão e de reclamação e retomar o prazer desse processo de empreender, que te levou a empreender lá atrás, né? Que te levou a acreditar na sua própria ideia, enfim, naquilo que te moveu lá atrás. Como é que você retoma as rédeas disso? Como é que você retoma ou
ou entende o tempo de fechar também e abrir uma outra coisa, tá? Tome o tempo, mas tome posse. Ninguém vai vir aí na sua empresa e fazer a mudança da noite pro dia, se você não souber para onde você quer ir, tá? Você pode ter ajuda, é até bom, é benéfico ter ajuda, ter pessoas que venham a somar, mas só vai somar se eu souber para onde eu quero ir, tá, Gêmeos? Casa número 7 é a casa que fala de relacionamentos, e aí eu tenho aqui a carta do cachorro. Bom, se você tá dentro de um relacionamento afetivo, Gêmeos, provavelmente essa é uma relação de muita amizade. E aí, alguns pontos. Cuidar para que essa relação afetiva não se torne só amizade. Se já se tornou só amizade, como é que eu resgato esse tesão, tá? Porque às vezes quando são relações de longa duração, e a gente, né, cai na mesmice do cotidiano, a gente cai na mesmice. Mirabel, por favor. A minha outra gata agora quer fazer leitura para vocês também, Gêmeos. Como é que eu retomo a admiração pelo meu parceiro, tá? Gêmeos. Então, como é que eu retomo esse amor e esse amor afetivo? Amor de afeto homem e mulher. Como é que eu retomo isso por essa pessoa que eu estou e que ainda faz sentido eu estar, tá? Se você tá numa relação, se você não tá numa relação, Gêmeos, é possível que algum amigo ou a sua próxima relação seja um amigo próximo ou seja uma relação que vai vir a partir de uma amizade. Algum amigo vai te apresentar alguém, tá? E vai ser uma relação de muita lealdade. Para você, Gêmeos, é muito caro a lealdade. É inegociável a lealdade dentro da relação. Então não se demore em lugares em que isso aqui não seja um pilar. É um pilar para você, tá? É um pilar para você também a diversão, a leveza, sabe? Então não se demore ou não se demore em momentos da relação em que a leveza e a brincância não sejam possíveis. Para, conversa, dialoga, sabe? Expõe. Não fica esperando que o outro descubra, entenda, através do seu olhar de fuzilamento, que você não gostou de alguma coisa, ou que tá ruim, que não tá legal, que alguma coisa precisa ser alterada, ajustada, sabe, Gêmeos? Você é uma pessoa adulta e como pessoa adulta é o responsável e tem a chave das mudanças da sua vida. Não fique esperando que o outro adivinhe, tá? Porque o outro não tem essa obrigação. Nem você tem a obrigação de adivinhar o que a outra pessoa está sentindo se ela não falar. Certo, Gêmeos? É você que ensina o outro a te tratar. Assim como o outro também ensina você a tratá-lo. Então, quanto maior e mais diálogo, melhor e mais saudável a relação, tá bom? Gêmeos, mas fique atente aos amigos, entendendo que as coisas têm o tempo das coisas, não tenha pressa em construir, em saber quem é, em descobrir. Deixa as coisas acontecer, deixa acontecer naturalmente, entendeu, Gêmeos? Deixa acontecer naturalmente. Não fica com ansiedade, querendo, ai meu Deus, será que é fulano, será que é ciclano? Ai, respira, Gêmeos. Entenda que você está deixando ir uma parte sua agora. Então não tenha pressa de se apegar ou de já agarrar o primeiro amigo que balançar o rabinho para você. Tá bom, Gêmeos? Cuida daquelas feridas que estão aí. Cuida daquilo que te talvez dê medo numa nova relação.
Cuida das feridas que foram deixadas por relações anteriores, para que você possa construir algo melhor na sua próxima relação. Tá bem, Gêmeos? Próxima carta, carta dos Peixes. Casa 8 é a casa que fala do renascimento. E aí a gente tem a carta dos Peixes com essa figura aqui do rei, né? Me falando o seguinte: existiu um homem ou uma pessoa de energia masculina que deu uma bagunçada aí no seu emocional. Então, é preciso olhar para isso agora. É preciso mergulhar nesse emocional que está bagunçado e que teve bastante interferência, talvez, de outras pessoas nessa relação, para que você possa sair do outro lado da onda, sabe, Gêmeos? Para que você não fique preso nesse ressentimento ou na mágoa, sabe? Para alguns geminianos, tem alguma coisa que você encaixotou, alguma coisa do passado que aconteceu, que para aquela criança foi muito doloroso. Talvez para o adulto que você é hoje, Gêmeos, nem fosse algo tão assim, mas para aquela criança foi muito dolorido, foi muito traumático. Então, você precisa mergulhar mais fundo aí para entender e descobrir o que é que ficou encaixotado, encapsulado, e que talvez você nem se lembre que aconteceu, mas você precisa dar a mão para essa criança, para tirar ela de dentro desse lugar que ela ficou presa, tá? Trazendo essa liberdade de volta para ela. Liberdade de ser, liberdade de fluir com a vida, como um peixinho, sabe? Liberdade de ir e vir, sabe? Com leveza, respirando, sabe, Gêmeos? Precisa ter coragem de entender e de olhar para isso. Às vezes você não precisa acessar a memória, mas buscar alguma técnica, alguma terapia, algo que te faça expurgar esse trauma que ficou aí guardado no seu corpo, para que você possa ir para a próxima fase da sua vida. Tá bem, Gêmeos? Casa 9 é a casa que fala do conhecimento. Conhecimento enquanto estudo mesmo, né? E aí temos aqui a carta do jardim. O que o baralho me fala, Gêmeos, é que está na hora de você estudar algo que te expanda, que te faça conhecer pessoas, que te faça ver a vida, sabe, Gêmeos, como expandir o seu próprio jardim interno através desse conhecimento. Então, coisas com espiritualidade, talvez estudar psicologia seja uma boa para você, sabe? Coisas que expandam a sua consciência. Não necessariamente profissionalmente, mas pode sim vir a ser, né? Se você estudar terapias holísticas, se você estudar psicologia, né? Você pode vir a ser um profissional da área e poder ajudar outras pessoas a resgatar o seu próprio jardim interno, tá, Gêmeos? A redescobrir a beleza da vida, isso através dos seus estudos, do seu próprio conhecimento, estudos que te elevem e que te ajudem a elevar e trazer a resgatar, né, essas pessoas, a saírem das sombras, a saírem desses lugares sem cor, em que muitas vezes a gente acaba indo, né, mergulhando, enveredando e ficando tempo demais. Tá bom, Gêmeos? Casa número 10 é a casa que fala da nossa missão de vida, né? O que a gente veio fazer aqui nessa terra. E aí tem a carta da raposa. A carta da raposa fala pra mim de você assumir essa pomba gira que tu és. Pra quem é da Umbanda, né?
Pombagira é esse arquétipo feminino, potente, forte, que dá caminho, né? Que faz o seu próprio caminho. Então, Gêmeos, você veio assumir essa potência, sabe? De escolher e definir o seu próprio caminho, que lugar eu quero ir. Independente do que os outros acham que eu tenho que fazer ou não, o que é que eu quero fazer, a hora que eu quero fazer, como eu quero fazer, sabe? Essa força, essa potência feminina. Mas também, enquanto raposa, ter estratégia, sabe? Assumir o seu lugar estrategista também no processo de caminhada. Não só sair caminhando a esmo. Vou abrir essa porta, depois vou abrir outra porta, depois vou abrir outra porta, sabe? Não precisa ser assim. Faz parte da sua missão traçar as suas próprias estratégias. Você é muito bom, Gêmeos, em traçar estratégias para outros, do lado de fora. Faça isso, faça aquilo, se você fizer aquilo, você vai melhorar isso, vai fazer. É muito fácil para você dar soluções para outras pessoas, mas quando é para você, aí o pau tora, né? Então, faz parte da sua missão usar e reencontrar esse caminho de força para si mesmo também, tá, Gêmeos? Vai ser positivo para você assumir essa força e esse dom, esse talento para si mesmo. E em se tratando de ser uma pessoa que facilmente traz soluções para outras pessoas, observar que tipo de estudo faz sentido de você fazer também agora, retomando a casa anterior, né? Para fortalecer esse dom e esse talento, porque isso pode virar algo que te monetize, tá, Gêmeos? Se eu tenho uma visão estratégia de negócio, por exemplo, às vezes eu falei psicologia como uma opção, mas às vezes, né, eu, sei lá, fazer algum curso que me desenvolva essa habilidade, estratégia, de traçar estratégia para o outro, enfim, tá? Estratégia de negócio, estratégia de vida, enfim, o que faz sentido eu estudar que eleve ainda mais essa minha potência, esse meu dom, esse meu talento, tá bom? Casa número 11 é a casa que fala a gente é um ser coletivo, né? A gente veio aqui e de que forma que eu ajudo no coletivo. E aí a gente tem essa lua cheia maravilhosa aqui, inclusive estamos nela, né? Falando que em abril, aquilo que vai te fazer ajudar no coletivo, vai te potencializar ainda mais, assumir esse feminino, assumir a autonutrição, assumir essa grande mãe que você para os outros, mesmo se você não tem filhos, mas que às vezes a gente materna, né, as pessoas com as quais convivemos, usar essa força para si mesmo, porque quando você usa para você, você se potencializa e, por exemplo, através do exemplo, do autoexemplo, você potencializa todo o seu entorno, você vai iluminando todo o seu entorno, tá? Então, quando a lua ela vai crescendo e vai ficando cheia de si, da sua própria luz, ela transborda para o entorno. E é assim que você veio ajudar no coletivo, sabe? Transbordando esse amor, transbordando a sua potência, transbordando a sua criatividade, sabe? Indo de encontro aos seus próprios desejos, sabendo, descobrindo, redescobrindo quais são os seus próprios desejos, quais são o que você gostava de fazer e que você já não faz mais, né? O que você abandonou ao longo do caminho, mas que já está na hora de retomar para poder trilhar esse caminho daqui para diante, né? A partir dessa nova versão que se estabelece agora. Tá bom, Gêmeos? E a última casa
é a casa 12, que é a casa que fala da saúde de uma maneira holística e integral, né? Saúde física, mental, emocional. E aí saiu aqui a carta do ramalhete, que é a carta que fala da nossa capacidade de relacionar-se, da nossa capacidade de sentir prazer nas relações. Então, me fala desse momento de retomada desse prazer, tá, Gêmeos? E que isso vai ser cada vez melhor e mais possível a partir da retomada do prazer da sua própria companhia, tá? Cuidado para não se perder aí nesse processo e ficar só para fora, só passeio, festa e afins, porque isso já vai para um lugar de fuga dessas dores, desse processo de transformação e transmutação intensa que você está vivenciando, ou que vai vir a vivenciar agora em abril, tá, Gêmeos? Mas se permitir, através desse reencontro consigo mesmo, expandir esse prazer de estar no coletivo, de se permitir os pequenos prazeres da vida, mesmo sozinha ou sozinho, tá, Gêmeos? Tomar posse de quem se é, relembrar as coisas que você gostava, mais uma vez aqui, mergulhar em si mesmo e nessa potência que é você e deixar vir para fora, sabe? E vai ficar na sua vida quem tiver de ficar, e quem não tiver, um beijo, até a próxima. Sabe? Não se privar mais de ser quem você é e de ter prazer em ser quem você é para caber na caixinha de ninguém, porque isso é que te exaure. É como ser para o outro e só pelo outro o tempo inteiro é o que te exaure, é o que te faz ter raiva, inclusive, guardar esse monte de raiva no seu corpo, tá? Você não precisa da raiva para mudar, você não precisa da raiva como mola propulsora mais. Vou te trazer essa consciência, tá bom, Gêmeos? Que já pode ser leve o seu processo de mudança, que já pode ser prazeroso, que já pode ser divertido, que já pode ser gostoso. Mesmo que você não enxergue a luz ainda no fim do túnel, mesmo que você não saiba ainda para onde você está indo ou para onde você quer ir, Gêmeos, confia que quando você caminha, o universo coloca o chão para você pisar, tá? E vai. E a mensagem final aqui do baralho para você tem aqui a carta da Cruz, que é uma das cartas mais lindas, assim como a da Estrela, né? Falando que você não precisa mais de se sacrificar a sua verdade, sacrificar quem você é para poder existir, tá, Gêmeos? Tá na hora de você assumir quem você é e ver o que acontece. Sabe pagar para ver? Quando você assume a sua verdade, paga para ver quem é que fica, quem é que vai, o que é que vem, o que é que já vai de vez e que você estava ali talvez segurando, tentando manter e te exaurindo porque estava tentando manter, sabe? Uma coisa que já não servia mais. Muito cuidado, geminianos, com os pensamentos, a reclamação interna, reclamação mental te exaure tanto quanto, tá? Então, se perceber que tá muito nesse lugar de pensar mal do trabalho, pensar mal de alguém, pensar mal dos filhos, pensar mal do marido, pensar mal do amigo, pensar, vai buscar alguma atividade que te traga de volta para o seu centro, vai buscar alguma atividade de movimento, sabe? Vai dançar, vai pular, vai fazer exercício físico, vai correr, sabe? Vai fazer algo que te traga de volta a atenção plena. Não deixa sua mente ficar perdida nesses pensamentos, porque isso é auto-obsessivo. E isso, além de te encher de toxina,
te esgota fisicamente e mentalmente. E aí você não vai ter energia para viver o tudão que você tem para viver. Não vai ter energia suficiente para fazer as mudanças que você precisa fazer, tá? Eu vou te trazer a consciência, talvez a gente tá falando com alguns geminianos aqui, em que a família passou por muitos sacrifícios para que você estivesse aqui hoje, tá, Gêmeos? Talvez a família passou por muitas privações, e aí cuidar dessa carga que você vem trazendo. Vou te trazer a consciência que você não precisa carregar e nem repetir o passado dos seus ancestrais para poder honrá-los, tá? Você já sabe honrá-los da melhor e mais elevada maneira, com graça e leveza. Que você já segue só com os aprendizados daquilo que foi vivido através da fonte, certo, Gêmeos? Sem precisar carregar esse peso e nem o sacrifício como forma de se alcançar algum lugar, tá, Gêmeos? De trazer a consciência que é possível evoluir, crescer, expandir-se sem o sacrifício, tá? Sem a peleja. Que você já pode liberar em todos os seus níveis, resolver inclusive no nível histórico, o sacrifício como professor, tá bom, Gêmeos? É isso, espero que você tenha gostado, espero que tenha ressoado. Aquilo que não ressoou, entrega pro universo. Já deixou o seu like, deixe seu joinha. Se ressoou com você, manda para algum geminiano, tá bem? E se não ressoou, olha para algum vídeo do seu ascendente, da lua, tá bom? Para que você possa, porque certamente vai ter uma mensagem maravilhosa para você. Um beijo, axé e até a próxima leitura. Tchau, tchau.